Hoje eu quero conversar contigo sobre o tema Ele não quer deixar ninguém para trás. E a palavra de Deus tem se cumprido de uma forma, posso dizer, muito visível, é muito palpável. E a gente precisa discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Houve muito do avanço tecnológico, né? Das redes sociais. Hoje, a forma da economia, né? A forma de se ganhar dinheiro é uma boa porcentagem com as redes sociais, com a economia da atenção, como foi falado ali no vídeo. Então houve esse avanço tecnológico. Eu nasci ali pelos anos 90 e a minha geração pôde acompanhar esse avanço. Meu pai tinha aquele celular tijolão e foi tudo evoluindo, a gente acompanhou isso. A geração de hoje é uma geração super sensível, né? A gente vive nessa era da lacração, do cancelamento. Então tudo o que for falado, tudo o que for dito pode atingir as pessoas, porque é uma geração super sensível, super dependente, emocional. Também nos tempos de hoje é incentivado muito a libertinagem através dos movimentos que ganharam força nos últimos anos. Por exemplo, o feminismo. Então é incentivado isso. Com esse incentivo da libertinagem, hoje, adolescentes de 12, 13 anos que nunca tiveram experiências em nenhum tipo de relacionamento, já têm dúvida da sua sexualidade. Com isso também se aumentou muito o número de divórcio, o número de aborto. E, enfim, o que a gente vive hoje, fora as notícias e profecias que têm se cumprido, indicam que nós estamos no fim. Já houve outras palavras que eu mostrei um vídeo de corrida, onde o corredor estava no final da corrida e ele achava que ele ia ganhar e começava a brincar com o público. E por fim chegava alguém e passava na frente. É como se a gente estivesse numa corrida e é no final que a gente tem que dar o gás. Então ele não quer deixar ninguém para trás. E nós precisamos não só começar bem, mas terminar bem. Então se o evangelho for real, e ele é, eu posso dizer que a nossa vida espiritual é a coisa mais importante e urgente que nós temos. Amém? Olha o que está escrito. Mateus 24, 12 ao 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu te digo, preste atenção em si mesmo. Nós temos que discernir esse tempo. E ele não quer deixar ninguém para trás. Discernindo o tempo, discernindo que nós estamos mais próximos do fim do que nunca. Agora eu vou te falar uma coisa. Dentro da tua casa é que está a tua verdadeira pregação. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: é dentro da tua casa que está a tua verdadeira pregação. 1 Timóteo 5, 8. Olha o que diz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, cada um aqui tem a sua família. Todas as famílias têm problemas. Alguns dizem: Dani, você não sabe como que é a minha família. Te digo, cada um tem a sua família, cada um carrega a sua cruz. Uns têm um tipo de problema, outros têm outros. Cada um tem a sua. Na minha casa, antes de eu casar, quando eu morava ainda com meu pai e com a minha mãe, você sabe que tem os 4 temperamentos, né? Tem o fleumático. O temperamento fleumático é aquela pessoa que não gosta muito de se posicionar, de se comprometer. Ela não gosta de dizer não. Ela é mais neutra, você não sabe se ela está feliz, triste, porque ela não demonstra muito.
Então é aquela pessoa mais contida. Não sei se tem fleumáticos aqui. Tem outro temperamento que é o melancólico. O melancólico é profundo, pensativo, pensa demais, sente demais. Geralmente os artistas são melancólicos. Ele leva para o coração o melancólico. Tem o sanguíneo. Sanguíneo é impulsivo, mas ele é amigo de todo mundo, falador, contador de história, dá risada. Não gosta também muito de briga, ele foge de briga, mas se for preciso ele esquenta também. É o sanguíneo. E a gente tem o colérico. Colérico é explosivo, líder, decisivo, se posiciona. É uma explosão. E quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, eram os 3 coléricos. Era uma bomba. E quando eu casei, eu fui casar com um colérico também. Então minha convivência diária, trabalho, convivência é com colérico. Obrigado, Jesus, que a gente tem a palavra. Quando a gente reconhece o nosso temperamento, a gente precisa, dominar as suas partes negativas. Mas enfim, que cada família tem o seu temperamento, cada pessoa tem seu temperamento, tem suas manias, tem sua história. Porém, Deus pensa em termos familiares. Desde o início da Bíblia, desde o início da história, a bênção de Deus e a família estão ligadas. Então, quando Deus abençoou um homem e uma mulher, Ele sempre abençoou a família, porque Ele pensa em termos familiares. Em um casamento, o homem e a mulher têm papéis distintos. Isso hoje é muito confundido por causa da influência do feminismo, mas o homem tem um papel, a mulher tem outro. São distintos e os dois se completam. E Deus se revela através da figura familiar. Como assim? A mãe, por exemplo, tem um amor que a gente não pode comparar. Uma boa mãe, claro. Deus se revela através da mãe com um amor sacrificial. Uma mãe se sacrifica pelos filhos, uma mãe se sacrifica pela família. E Deus revela o amor dele através da mãe. Deus revela o amor através do pai, com a proteção, com a liderança. E o filho é a humanidade com Deus. Então Deus, Ele usa essas figuras familiares para se revelar, porque a família é a ideia de Deus. Quando nós entendemos que cada um tem o seu papel, as coisas começam a fluir. A gente não pode ser, eu posso dizer, influenciado pelas ideologias e acabar saindo do propósito de Deus com a família. Eu já vou falar mais sobre esse assunto, mas a família é ideia de Deus. A bênção abrange a família. Existe esse mistério profundo que nós precisamos descobrir, e quando nós vivemos o nosso papel dentro de casa, como a Bíblia orienta, a família acaba se tornando um pedacinho do céu. Salmo 68 ao 6. Está escrito: Deus dá uma família aos que vivem sós. Aqui nesse versículo a gente pode ver que Deus usa a família como uma recompensa. Deus dá uma família para aquele que vive só, porque família é coisa boa. Família é ideia de Deus e é um presente. A família começa com o casal, né? Quando os dois se tornam um. Diga assim comigo: um. Os dois se tornam um. Olha o que diz Efésios 5, 31 ao 33. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém,
a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ele ou ela, ele não é teu inimigo. Quantos casais vivem como se fossem inimigos, sendo que o propósito de Deus é que os dois sejam um. Não é mais o teu dinheiro, meu dinheiro. Você sabia que o dinheiro é o motivo de maior número de divórcios hoje nas estatísticas? Não é nem traição, é dinheiro. E aí a gente pensa: teu dinheiro, meu dinheiro. Com o teu dinheiro você faz o que você quiser. Com o meu dinheiro ninguém toca. É um dinheiro, um espírito, um sonho. O teu projeto é meu projeto, o teu sonho é meu sonho. Construímos juntos. Essa é a ideia de Deus. Mas quão longe a gente está da ideia de Deus, muitas vezes, não é? Então, nós precisamos entender isso para início. Que a ideia desde o início, quando Deus criou Adão e Eva, é que eles se tornassem um. E não é um na relação, é um de mente, de espírito, de sonhos, de projetos. Para ser um, implica muita humildade. E o cristão é humilde, graças a Deus, glória a Jesus. Primeira coisa, cuidado com a serpente. Lá em Gênesis a gente vê a atuação da serpente quando ela engana Eva, faz eles desobedecerem a Deus e acaba atingindo o primeiro casal, a serpente. Quando eu digo cuidado com a serpente, é porque essa serpente ainda age hoje nos casamentos. Antes no vídeo, sobre ali as redes sociais, foi dito sobre algo que acontece quando a gente está ali nas redes sociais. Você já parou para pensar que nas redes sociais é dito usuário de rede social? E usuário só se usa para quando é usuário de droga. Então, as redes sociais, a tecnologia acaba se tornando um vício. E quando a gente fica ali entretido, o nosso corpo libera dopamina. O que é dopamina? É a recompensa imediata. É aquela alegria, aquele bem-estar imediato. E aí a gente fica mais e mais e mais. Isso foi projetado para ser assim. Engenheiros fizeram as redes sociais para ser assim. Então muitas coisas começam. O inimigo, ele trama contra o casal desde sempre. Desde a criação do ser humano. E começa com algo pequeno. O inimigo nunca faz uma grande armadilha para o casal cair do nada. Começa com algo pequeno. Começa com uma imagem no celular. E o celular, as redes sociais ali, ele foi projetado. Não sei se você sabe como funcionam os algoritmos, mas é assim, eles conseguem saber quando você olha uma imagem por mais segundos. E eles já sabem que você gostou daquilo, por mais que você não curta. Você olhou por mais tempo, eles vão identificar. Aí esse assunto ele olha por mais tempo, aquilo lá não. Então eles começam a mandar aquele tipo de conteúdo. Então a gente pode pegar vários celulares aqui, a gente vai entrar nas redes sociais. Alguns vão ter só cachorrinho, cachorro, gato, sabe aqueles vídeos de cachorrinho? Outros, algumas mães aqui de bebê vai ter só coisa de bebê, fralda e propaganda de coisa de bebê, porque é o que ela olha, é o que ela procura. E outros, a gente não sabe o que pode ter, mas a serpente está ali. É uma imagem, começa com uma imagem. Quando olha ali uma mulher de biquíni, um homem sem camisa, e é só uma imagem. E a partir dali a serpente começa a trabalhar no casal. E sabe que a atração é a base da tentação, enquanto a tentação é a base do pecado. Então a tentação e essa atração, ela é involuntária, ela é humana, ela é biológica. Acontece, porém a tentação
tentação, ela começa como uma intenção. E a intenção e o pecado, eles são voluntários. Você escolhe. Ou seja, a chave para você lidar com a tentação, né? É você não se entreter com ela. Quando a pessoa, ela percebe isso, ela não fica brincando com o pecado. Algumas pessoas, elas confundem atração e tentação e elas pensam, já que eu pequei no meu pensamento, então eu vou ir até o fim, vou e peco. E não. A atração é instintivo, mas a intenção moral é uma escolha. E o pecado fala sobre intenção moral, é uma escolha, você escolhe aquilo. Então não brinque com a serpente. A gente tem que ter cuidado com ela. Por quê? Porque em um casamento, Deus é testemunha do casal. Sabe, algumas pessoas moram juntos, têm filhos já e não oficializaram. É preciso a gente oficializar essa cerimônia diante de Deus e perante a lei. Porque é bíblico. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele está ali conversando com ela, ele fala, vai lá, busca o teu marido. E aí ele diz, não, que ele não é teu marido porque você já teve 5. Jesus não reconheceu como marido, apesar de que ela vivia com ele como se fosse um marido. Então é preciso oficializar diante de Deus. E quando nós oficializamos essa união, Deus passa a ser nossa testemunha. E isso deveria ser motivo o suficiente para a gente não brincar com serpente nenhum. Malaquias 2, 14 ao 15, olha o que diz. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui a gente aprende que Deus é testemunha em um casal. Dentro desse casamento, Deus é testemunha. Existe coisa pior do que ter Deus como testemunha contra você? É preciso a gente ter esse entendimento, essa maturidade, porque o casamento é ideia de Deus. E a forma como a gente reverte essa situação é através do entendimento da gravidade dessas brincadeiras e se arrepende. Segundo, elimine palavras que ferem. Às vezes numa família, isso se aplica a filhos também, a gente pensa, eu vou falar a verdade. E aí começa a falar. Porque você não faz nada, você não me ama. E aí o marido diz, você não quer? Parece que tem outro. E começa aquela coisa, a falação de verdade. Eu te digo, cuidado. Porque a tua verdade pode facilmente se tornar em um decreto. Fique falando que não ama, fique falando que não faz nada, fique falando que tem outro, fique declarando, fique decretando. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, ó, faça assim, ó. Elimine palavras que ferem. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, mas isso se aplica às mulheres também, obviamente, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aí a gente aprende como que muitas vezes você pode estar muito bem com Deus, muitas vezes você pode estar bem na tua célula, você está em dia, está fazendo tudo certo, tem uma boa moral entre as pessoas, porém
quando a gente fala coisa que não é para falar, decretos desnecessários, quando a gente fala, nossas orações podem ser interrompidas. Por causa, às vezes, de uma briga, de uma discussão, pela falta de honra. Isso, nesse versículo, fala diretamente aos homens, mas eu tenho certeza que com mulher também acontece. Às vezes Deus não responde a oração por causa disso, pela falta de honra. Outra coisa, não queira terceirizar o que só você pode fazer. Uma coisa que eu digo para os jovens, eles querem muito casar. Eles querem casar. A gente sabe o porquê que eles querem casar, né? Mas eu sempre digo para eles, olha, casamento, família, não é coisa de menino e menina. É coisa de homem, é coisa de mulher. E quantos homens, quantos meninos e quantas meninas a gente vê por aí de 40, 50 anos, às vezes tentando terceirizar aquilo que só ele, só ela pode fazer. Quando a gente olha para alguém da família e vai lá e pede ajuda para o pastor, pede ajuda para o líder, ele fala, por favor, fala com ele, porque ele não sei o quê. Quantas mães pedem socorro, às vezes pelos filhos adolescentes, falando, olha, me ajuda, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas não terceirize o que só você pode fazer, porque o exemplo tem que vir de ti. É você quem tem que ser o exemplo. É dentro da tua casa que está a tua verdadeira pregação. Existem coisas que só você pode fazer. Quantas vezes vem às vezes pai de adolescente e pergunta, eu não sei mais o que fazer com meu filho, porque ele faz tudo e só fica no videogame e só quer sair com os amigos, não quer vir no culto, e o filho tem 12 anos, mas domina, e você é o pai. Já diria minha mãe, quebre tudo esse videogame. Você é o pai, não terceirize o que só você pode fazer. Não é o líder, não é o pastor que vai salvar teu marido, teu filho, é você. Deus quer usar você. O poder, a palavra está em você. Mas tem que viver, tem que ser o exemplo. Tem que ser usado, porque dentro de casa é que está a nossa verdadeira pregação. Por último, estabeleça a honra como um princípio. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que é honra? Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta de valores bondosos, como a honestidade, dignidade, valentia, proteção. Então a honra deve ser um princípio que não se negocia. É uma escolha, eu vou honrar. Se merece, se não merece, é uma escolha, é um princípio de honra. Quantas vezes o filho, às vezes, não tem noção de que as suas atitudes com falta de honra aos pais podem interromper o Espírito Santo. Às vezes o filho quer ganhar o mundo, às vezes o filho sonha e sonha e sonha e está com o Pinterest cheio de imagem de Mercedes e casamento, que quer isso, que quer aquilo, mas não honra o pai e a mãe, e acaba interrompendo o agir de Deus. A primeira maldição da terra começou com um filho que desonrou seu pai. Cam, filho de Noé. Noé foi lá, tomou uns tragos, ficou bem louco, ficou pelado e começou a loquear. E chegou o filho dentro da tenda de Noé, onde não deveria estar lá, e começou a debochar. Chamou os irmãos para dar risada, e quando os irmãos perceberam, cobriram o rosto e foram lá buscar o seu pai com honra. Cuidaram dele, ajudaram, não viram a sua nudez, não viram a sua vergonha. E sabe o que aconteceu? Cam teve a sua descendência arruinada, amaldiçoada. Sodoma e Gomorra eram descendentes de Cam.
Porque ele não honrou o pai e a mãe. E a raiva nunca produziu honra. Como é que eu posso usar a palavra? Quando muitas vezes um filho, por mimado, não honra o pai porque não ganha o que quer, não tem um mínimo de entendimento, é tolo. E é preciso a gente entender isso, sobre a importância de honrar o pai e uma mãe. Não importa o que ele fez contra você, não importa. Principalmente nos últimos anos de vida, a honra te eleva. Efésios 4, 26 ao 32. Está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Olha só, aqui nesse versículo fala sobre a ira, sobre briga. Muitas vezes a pessoa está bem, como eu falei antes, está bem na célula, está bem com Deus, está bem na igreja, recebeu uma palavra bom, chega em casa e briga. E por orgulho, não pede desculpa. Eu lembro uma história que a minha mãe conta, eu acho muito engraçada, que quando ela era criança, às vezes eles brigavam, eles eram em 6 irmãos. Então imagina o fervo naquela época. 6, tudo um atrás do outro, né? E às vezes eles brigavam e se batiam. E chegava a minha avó e reunia eles para pedir perdão. E a minha mãe falava assim, ela dizia assim, perdão. E aí a minha avó falava, diga perdão. E ela, perdão. E aí, por que ela fazia isso, né? Ela conta que depois vinha outro irmão e falava assim, você me pediu perdão. E ela dizia, eu não falei perdão, eu falei peidão. Toda vez quando eu vejo alguma pessoa que briga e não quer pedir perdão, eu já lembro do peidão. Muita gente discute e lá com orgulho e fica no peidão. E com isso dá lugar para o diabo na casa, para entrar e não percebe. E uma mania de muita gente é pedir desculpa. O pedido de desculpa dessas pessoas é agir como se nada tivesse acontecido. O pedido de desculpa às vezes é chegar e falar, tá com fome? Vamos pedir um lanche. O versículo continua, vamos ler. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aqui começa esse assunto de furtar, por quê? Porque a pessoa que briga e não pede desculpa, não apazigua a sua ira, dando lugar ao diabo, age como uma pessoa do mundo. Então aqui em Efésios está escrito na mesma intensidade com aquela pessoa que briga, como se fosse uma pessoa do mundo. Então por isso que ele aconselha, aquele que roubava não roube mais. Ou seja, essa ira que muitas vezes toma conta da casa é a mesma conduta que uma pessoa sem Deus. Então nós não podemos deixar isso acontecer dentro da nossa casa. E aí continua, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Aqui a gente pode aplicar nessa falação de verdade, quando a gente quer falar as verdades, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo por coisa que é falado dentro de 4 paredes? Às vezes não é nem briga, às vezes é um comentário de uma coisa ou outra. Quando o casal se junta, às vezes numa ideia, numa opinião, e acaba entristecendo o Espírito Santo. Isso aconteceu
na Bíblia. Quando um casal se uniu, Ananias e Safira, eles compactuaram com uma ideia errada e os dois caíram mortos naquela reunião na igreja. Então eu te digo que Ele não quer deixar ninguém para trás. E nós precisamos muito bem cuidar de quem nós somos dentro de casa. Por quê? Como eu falei, quando a gente discerne o tempo de que Jesus está voltando, que Ele não quer deixar ninguém para trás, a gente precisa entender que a gente pode perder nossa salvação por besteira. Você pode estar muito bem aqui, você pode estar muito bem na célula, mas dentro da tua casa, por besteira, a gente pode perder a salvação. E Ele não quer te deixar para trás. Eu te digo que não procure motivos que façam com que o outro mereça o teu amor, mereça a tua honra, mereça o teu perdão. Não procure motivos. Sabe por quê? Porque você não deu motivo nenhum para Jesus te amar, para Jesus te honrar, para Jesus te perdoar. E mesmo assim, Ele fez. Mesmo assim, Ele te amou. Então, mesmo sabendo dos erros, sabendo dos defeitos, das falhas, sabendo muitas vezes da intenção, ame, perdoe, honre, ame. Não perca a tua salvação por besteira. Que dentro da tua casa seja a tua maior e melhor pregação. Porque Ele não quer deixar ninguém para trás. E o tempo está passando.